Agora, na Cefa Rádio Web, o programa Café. Começa agora, aqui na sua rádio. Café, fé e bom de queijo. Toda sexta-feira, às 9 da manhã, você tem um encontro marcado com essas mulheres de fé, sabedoria e muita alegria. É tempo de aquecer o coração, refletir na palavra e se inspirar com histórias que edificam a sua vida. Não perca, é café, fé e pão de queijo. O seu momento especial aqui na Cefa Rádio. Não perde o Começa agora aqui na sua rádio. A fé e pão de queijo. Toda sexta-feira às 9 da manhã você tem um encontro marcado com essas mulheres de fé, sabedoria e muita alegria. É tempo de aquecer o coração, refletir na palavra e se inspirar com histórias que edificam a sua vida. Não perca, é café, fé e pão de queijo. O seu momento especial aqui na Cefa Rádio. Baby, não perca, café, fé e pão de queijo. O seu momento especial aqui na Cefa Rádio. Baby, não perca o beijo. Não perca, é fé e pão de queijo. O seu momento especial. Aqui na Cefa Rádio Web. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Shalom, shalom, como é lindo, né? Nós lemos isso aqui e entendemos que nós fazemos parte dessa mulher virtuosa, que se
se tivermos posicionamento, com certeza viveremos as bênçãos que ela viveu, que ela nos ensinou. Shalom para você, bom dia. Mais um dia que fez o Senhor. Você já deu bom dia aí para o Espírito Santo nessa manhã? Você já convidou a bondade e a misericórdia para te acompanhar nessa manhã? O salmista diz assim: confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra. Agrada-te do Senhor, Ele dará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Como é bom nós acordarmos com promessas. É para confiar, porque com certeza você entregou ontem à noite na sua oração. Você colocou lá diante dele o seu problema, a sua dificuldade, a sua luta. E é isso, entregar e confiar. Né? E de repente você levantou hoje nessa manhã, já pegou tudo de volta. É muito nosso, muitas das vezes, fazer isso. Mas ele fala, entrega, agrada do Senhor e dará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho, confia nele. É fazer a nossa parte. Aquilo que é para você fazer hoje, faça. Faça, o Senhor te capacitará, o Senhor vai te dar ousadia, vai te dar graça, vai te dar trepidez. Mas aquilo que é para ele, entrega. A palavra diz, não esteja ansioso por coisa alguma, mas antes coloque tudo diante dele. Coração, súplica e ação de graça. E eu volto a falar, tenho falado muito isso nesses dias. Ele tem o sim, que vai te trazer paz. Ele tem o não, que vai te dar livramento. E ele tem o ainda não é o sim, que é para você continuar perseverando. Porque nós entregamos, mas de repente chega de manhã, você pega, porque vem a ansiedade, porque vem o medo, e o medo é presa fácil para o inimigo. A palavra do Senhor diz, o espírito que ele te dá não é de medo, o espírito que ele nos dá não é de medo, é de ousadia, é de trepidez, é de equilíbrio e é de mente sã. Né? O verdadeiro amor lança fora todo medo, e nós temos esse amor no nosso espírito. Então, não deixa o medo fazer você pegar de volta aquilo que você já entregou para ele. Não deixa a ansiedade fazer você pegar de volta aquilo que você já entregou para ele. Continua confiando. Não deixa essa preocupação porque já acordou. Não, convida o Espírito Santo para ir com você, a bondade, a misericórdia, e continua crendo e perseverando. A palavra diz que nós não somos daquele que retrocedemos, mas pela nossa perseverança vamos alcançar a vitória. É tempo determinado para todas as coisas. Amém? Bom dia, shalom. Shalom, pastora Raquel. Shalom, pastora. Nós estamos aqui com a nossa convidada de tão longe, né? A nossa pastora Sueli, que é lá da Cefa do Pará, da Cefa Maracanã. Glória a Deus pela tua vida, pastor, de estar aqui, aceitar nosso convite. Bom dia, pastora Valéria. Bom dia, nossa mulher virtuosa, que hoje também está aqui com a gente. Bom dia, pastoras. Shalom, shalom, bom dia. Sextou! Hoje é sexta-feira. Bora aí, mulherada, que você já recebeu uma palavra de confiança. Então, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor permanecem, não se abalarão. Você não é daquela que retrocede, você não é daquele que retrocede. Bora aí, com a confiança no Senhor, fazer tudo que você tiver que fazer. Já foi dito aqui, né? Faça a sua parte, que certamente o Senhor já fez a dele. Ele não vai fazer, ele já fez a dele. Então, sexta-feira, hoje, dia 1º de agosto. Gente, ó, eu vou falar porque eu fui curada disso, tá? Mês de agosto é um mês especial. É especial porque eu nasci nele. Então, minha filha, ó, tô sarada nisso, né? Tô chegando aí no meu 5 pontos. Eu tenho dúvida. Dona Marilena também. É de agosto? Na minha casa também tem o Lucas, que é de agosto, a Sarinha, que é de agosto, gente, tudo benção. É só gente boa. Bênção. É só gente boa. É só gente abençoada que nasce no mês de agosto. Porque os outros meses têm as bênçãos dos outros meses, tá? Com certeza. Mas eu vou puxar sardinha pro meu, porque eu tô sarada. Porque existe um preconceito, né? Existe. Um bullying. Existe. Mas esse negócio aí que mês de agosto é mês ruim, é mês de coisa ruim. Não é mês de coisa boa, porque eu nasci nele, né? E o Senhor me desejou Dona Marilena, o Lucas, a Sarinha. Tudo de agosto. Então, ele nos desejou. Então, não tem esse mês. Esse negócio de ficar fazendo bullying com mês que é ruim, que é bom, você está indo contra a palavra de Deus, porque ele é perfeito. Então, tudo que ele faz é perfeito.
Então, ele fez esse mês de agosto para nós comemorarmos. E desde já vou falar parabéns, dona Marilena, parabéns para você, Lucas. Eu não sei se você ouve, mas a sua mãe transmite, a Sarinha, né? E mais tantos outros aí que estão no mês de agosto fazendo aniversário. Que o Senhor continue te abençoando de uma maneira poderosa. Amém. Amém? Nós não fizemos, né, suspense. Não, claro. gente, o negócio aqui é transparente. Fizemos suspense. A bispa quis sem suspense, né? Mas seja bem-vinda, pastora Sueli. É uma honra nós estarmos aqui. Foi uma honra a gente ter feito lá no Pará com você, né? A nossa mulher virtuosa ali de Provérbios. Ampliada. Provérbios Gente, 31 amplificado. Mas ampliado. sabe, pastora Valéria, que as mulheres da Bíblia estão brotando para nós nesses dias. Brotando, literalmente. Elas estão saindo das da páginas. para poder se materializarem aqui na nossa frente, né? As mulheres da Bíblia, versão hoje, para nós, Olha que né? legal, isso é muito bom, né? Bom dia, né? Primeiramente, bom dia para todos Você viu que eu atropelei no seu nome? Eu ia falar pastora Vanessa. Vanessa. Tudo com V. Começa tudo com VA. Vanessa, Benção só um também, mas a detalhe. Vanessa é benção também. Eu fui falar pastora Evânia hoje, falei a Vânia. Eu falei, não, gente, é Evânia. Hoje a língua tá na língua dos anjos, bem bolada. Tá pensando mais rápido do que falando. Pastor, o negócio tá meio acelerado. Por isso que o Senhor já ministrou. Entrega, confia, lança ansiedade. Desacelera, é isso Viva aí. cada hora, cada tempo o seu tempo, cada momento o seu momento. E aí os nomes só saíram atropelados hoje. Mas é tudo é- pastora. É normal isso aí, é normal. Com quem nunca não aconteceu isso, né? Verdade. Às vezes você vai, eu tenho 2 filhas só. Então, às vezes, eu vou falar o nome de uma, falo o nome da outra. O Didi faz isso direto. Ele chama Mariana de Fernanda, Fernanda de Mariana. E hoje lá o pastor E é só Alice, 2, hein? o pastor Alice entrou na salinha das crianças junto com a menininha dele, com as menininhas, a pastora vai falar delas. E aí tem um cartaz lá, ela tá aprendendo a ler, né? A pastora Raquel, escuta essa, tem um cartaz lá escrito assim, Raquel, Lia e Bila, né? Ela leu assim, Raquel, Lia e Bispa Bia. Já estamos impregnados Tá vendo? no coração Eu não delas. saí da Bíblia, não. Eu fui pra Bíblia. Tá vendo? Raquel, Lia e Bispa Bia. Eu achei o máximo isso. Já tô lá na palavra, tô lá na sequência. Como a bispa disse mesmo, né? Que a pastora Raquel também, que as mulheres estão saindo da Bíblia para esse tempo, né? Eu creio que o Eterno ele tem levantado pessoas mesmo. Amém. Levantado mulheres como exemplo, assim como existem muitos homens, né, e que fizeram tanta diferença na história. Nos dias de hoje, Deus tem levantado homens também com esses princípios, com esse modelo, e também as mulheres têm sido levantadas pelo Eterno com esse modelo, com esse propósito, com essa meta, com esse objetivo de ensinar mesmo, porque ali a Bíblia, as Sagradas Escrituras é o exemplo para a nossa vida, não é? Amém. Amém. Nós devemos seguir. Então, às vezes o biotipo que taxam você aí fora é um biotipo ao que o mundo nos dá, mas o verdadeiro biotipo, o verdadeiro exemplo é o que está contido na palavra de Deus. Aleluia. E aquilo que a gente sempre pontua aqui, né, pastora? Até com os equívocos, até com os erros de cada uma delas na palavra, né? Está nos ensinando, É né? verdade. É muito no bom. caso, nos ensina, mas para se materializar, a gente fica com aquelas que deram resultado bom, né, Claro, pastor? exemplos Aquelas bons. que deram resultado ruim, é pra ensinar melhor pra não- ficar só na Bíblia mesmo. Deus permitiu de ficar ali, né? Para nos ensinar a não fazer Isso. como, né? Exemplos como bons e ruins. Isso. né? Sim. Tanto é que Jesus, aquilo que a gente sempre fala também, a única que ele falou para lembrava-os da mulher de Ló. Por quê? Foi uma coisa que ela não fez legal, de olhar para trás, né? Então, a única, ele poderia falar, lembra de Sara, né? E de Esther, de Débora, que Fica teve como coisa... um aviso, né? Mas Olha, então, toma né? cuidado. Tá vendo? Até com o erro dela, eu vou ensinar para vocês. Lembra dela, É né? É verdade, tremendo verdade. isso. E nós aprendemos muito, né? Porque a gente fala tanto das boas quanto das ruins. Mas das as ruins podem permanecer nas escrituras. Não precisa materializar como a nossa mulher virtuosa, né? A pastora Valéria, mulher virtuosa, que saiu da Bíblia. A nossa querida Patrícia, né? Beijo, Patrícia, se você estiver
nos ouviram. O seu testemunho tocou vidas assim de uma forma que você Verdade. não imagina. Até né? hoje está Quanto- havendo ecoando, repercussão. o quanto que o seu testemunho edificou vidas e transformou vidas, eu sei, porque nós recebemos o feedback disso. A Dorcas. Né? A nossa Dorcas. E a nossa querida Rebeca. É, que tá é esperando minha o Isaac. filha. Imagina, né? Se eu não ia falar da minha Rebequinha Ah, lá, com certeza. que também saiu e materializou. Tá lá esperando o Isaac dela Linda, lá. linda, parabéns. Né? Ela é uma bênção na minha vida, né? E eu creio que como os nossos filhos têm sido ensinados e mantidos na palavra, eu creio que os seus também, né, pastora, têm sido ensinados e mantidos na palavra. Você que com essa delicadeza toda, né? Com duas princesas. É um posto de delicadeza, né, para falar na condução, não é esparaventosa que nem eu e a pastora Bic, nós somos Não, meio assim, ela é discípula da apóstola. Ela é, Você com esqueceu certeza, da ela é apóstola discípula da Josi. apóstola. Ela tá certa, ela focou na apóstola dela. Tá Ah, ela é certíssima. minha referência. Tá vendo? E tem que ser sua referência mesmo. Ela é minha, mas assim, o jeito não deu tempo, né? Para ser moldado como o dela, não. Passou do ponto. Né? Foi na base do Pedrão mesmo, passa aí, vai na base do Pedrão mesmo, mas ela também é Até uma a Bíblia referência dela, pra olha que nós. delicadeza. Delicada igual ela. E uma mulher cheia da graça, né? Cheia do Espírito Santo, uma mulher sábia no que fala. Também né? com as virtudes, né? Mãe, professora, Esposa, esposa, pastora, pastora. e a filha, e acima de tudo, filha amada do pai. Então, seja bem-vinda aqui. Com as várias funções. E nós temos a certeza que tem muita coisa da parte de Deus para você ministrar nos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Agradeço muito pelo convite novamente. Eu estou me sentindo muito privilegiada de estar novamente aqui com vocês. E, se Deus quiser, nós vamos transmitir aí uma mensagem poderosa. Amém. Nós Amém. estivemos lá no Pará com ela, assim, foi um zelo, um cuidado, sabe, assim, de acolher ela, a dona Marilena. A dona Marilena sabia o que fazia pra gente, né, pastora? Nossa, não foi. sabia o que fazia Tratamento pra gente. VIP lá. VIP. Foi assim, foi um tempo muito Dias precioso. preciosos foram. Que As nós não meninas, fomos só para as poder... visitas, né? Como foi bom. Que nós não fomos só para poder ir lá, para poder estar junto com vocês e, de repente, ter um tempo precioso, mas para aprender, porque nós viemos de lá, assim, encantada. Glória Nós a viemos de Deus. lá encantada, com a Muito bom. postura, com a busca, com a dedicação, com o amor, né? Nós viemos de lá, assim, apaixonada cada vez mais. O povo de Maracanã é sensacional, né? Eu Inclusive, recomendo. Mandar um abraço lá para as mulheres de Maracanã, Igreja Cefa. Deus abençoe cada vez mais elas, a Camila, a Andresa, Kailane, Bia, Rayane. Enfim, se eu esqueci o nome de alguém, Deus abençoe. É difícil, ficar Mas falando o nome das pessoas. Muitas mulheres, né, abençoadas que estão lá conosco na liderança, ajudando, trabalhando, se dedicando, conhecendo mais e mais a palavra, estudando também. Então, que o Senhor nos abençoe cada vez mais vocês aí. E o que é muito gostoso é que quando a gente chega, né? Maracanã está tão longe, né? Tão longe da gente aqui. São tantas horas de voo para chegar. A gente chega lá, a gente se sente na CEF, em casa mesmo. O acolhimento, né? Nossa, não só o acolhimento, mas assim... O espírito é o mesmo, a né, pastora? forma de trabalhar, o que vocês ouvem aqui, vocês aplicam lá, a gente se sente totalmente em casa. Bispa, eu ia até citar na última vez que a gente veio aqui com o pastor Carlos, na segunda-feira, que as várias ministrações que o Alisson fez lá em Maracanã, a gente ia ver o culto daqui, né, no YouTube, era praticamente a mesma palavra. Tremendo, né? Então, Glória a é o Deus. mesmo espírito. Fala o mesmo a mesma espírito. língua. O Senhor está falando aqui e está falando lá também com a gente. Aleluia, glória a Deus. E é muito E bom. essa questão de obediência, né? É. Vocês são obedientes. Sim. Entende o que é estar, Buscamos né, fazer tudo como é com a aqui. liderança. Glória a Deus. Né? E Debaixo de uma para quem cobertura. não sabe, em janeiro, o Curadas pela Graça para os Homens vai estar lá em Maracanã. Sim, glória né? a Deus. Eles, já. homens, vão para lá, É. já está tudo As acertado. mulheres estão super felizes. Né? Porque ela já tem um tempo que a gente tem Também, ido, né? sim. E eles vão em janeiro, e em maio
Somos nós lá de novo. Já é aqui a Também. quarta Curados vez, pela não é? graça. A quarta vez que nós vez, estamos aqui. né? O Sim. quarto ano. Com muita alegria, né? Com muita satisfação, porque é maravilhoso. São mulheres que realmente buscam a Deus e querem, né, ser transformadas. A gente vê a gana delas, né, de serem transformadas e de aceitarem tudo aquilo que a gente leva da palavra do Senhor como aplicação. Porque a gente chega lá, muitas vezes a gente ouve, lembra quando vocês estiveram aqui? Aí elas vêm com testemunho. Lembra daquilo dos que o detalhes, Senhor, né? Elas É lembram. maravilhoso, né? Sim, Elas não só apropriam, mas praticam as ferramentas. Sim, sim. verdade, né? verdade. Elas amam curadas. Então, em maio, nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Amém. A nossa amada, ela vai abençoar o nosso café, né? Ela Isso. vai dar a bênção do café e já nós vamos voltar aí com a palavra que a pastora Suelen tem para os nossos corações. nessa Como ela mesma sexta-feira. falou, uma palavra tremenda. A palavra de Deus, né? A palavra de é Deus é tremenda. tremenda. Você pega a garrafa, pastora, por favor. Então já pega aí a sua água, o seu chá, o seu café. Vamos aí fazer a bênção para que o Senhor venha abençoar, né, derramar ricas e copiosas bênçãos sobre a nossa vida, derramar vida sobre nós. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri haetz. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da árvore. Lehaim, Lehaim. vida a todos. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Nós estamos aqui de volta com a nossa amada pastora Suelen. Então, hoje a palavra é com ela, né? Você que está aí na sua faxina, continua aí nos ouvindo. Pega a vassoura, vai ouvindo, porque dá tudo certo. Mulher consegue fazer mais do que uma coisa, Ou então faz igual Maria, né? Deixa a Marta lá. né? Para tudo e tem esse tempinho, porque eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar no seu coração. Amém, pastora? Amém. Shalom a todas, shalom a todos que estão vendo o programa, esse programa maravilhoso. E ore neste momento, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nos ajude, Senhor, a aprender mais da Tua palavra, Pai. Amém, Jesus. A amar cada vez mais, a nos alimentar cada vez mais da Tua palavra, Senhor. Que neste momento, Senhor, nós venhamos aprender, Senhor, mais de Ti, através dessa mulher da Bíblia. Que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, hoje eu gostaria de trazer a vida de uma mulher muito importante também na Bíblia, chamada Ana. E a gente vai ler um trechinho lá, que está em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9, que diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Glória a Deus. Então, aqui é um trechinho falando sobre quando Ana começou a orar ao Senhor, né?
Ana que tinha um homem, né, Eucana, um homem também voltado ao Senhor. Assim como Ana, ela tinha o temor ao Senhor, Eucana também, porque eles iam todos os anos ofertar ao Senhor. E Eucana, ele oferecia um pouco a mais ainda pela vida da Ana, porque ele amava ela. Então, a primeira coisa que a gente observa, né, na vida da Ana é que ela escolheu um homem do Senhor. Então, ela era uma mulher, né, também abençoada por conta disso. Então, aí um pouquinho já falando para as mulheres solteiras, né, orem por um homem de Deus. Amém. Orem por um homem de Deus, porque eu fiz isso. Eu fiz isso, apesar de eu ainda nem ter sido evangélica na época, não era evangélica, mas eu orava, o Espírito Santo já colocava isso na minha mente. Senhor, me dê um homem temente a Ti. Eu orava assim. Então, a Ana, ela foi abençoada também por um homem de Deus. E ele ofertava pela vida dela. Iam todos os anos a Siló ofertar pela sua família e oravam. Então, a primeira coisa que a gente aprende com a Ana é esse cuidado, né, de ter um homem que é temente a Deus, um homem que adorava o Senhor e ofertava mais ainda pela vida dela, porque ele a amava, mesmo ela sendo estéril. Mesmo ela sendo estéril. Então, a gente observa aí o cuidado, né, de Deus, tanto com ele como com ela, né, atendendo ao pedido dela. Depois, né, dessa oração que ela fez, a gente acabou de ler. Então, ela se prostrou diante do Senhor, clamou ao Senhor por um filho e o Senhor a abençoou. Mas o Senhor a abençoou também pela sua fidelidade, pela fidelidade do seu marido, não é? Então, tudo isso, a gente observa o cuidado de Deus, né, a atenção de Deus também a ela, com o seu clamor. Amém? E a gente observa também aqui o que significa a palavra Ana. Em hebraico, seria Hana. Hana significa cheia de graça, né? Uma mulher cheia de graça. Então, a gente observa que Hana, ela tem um significado também muito forte. Ela é cheia de graça. Ela é cheia da graça do Senhor. Amém? Amém. E Samuel, que é o filho que ela teve, significa Deus ouviu. Deus ouve. Então, tanto Deus ouviu, né, a Ana, como Deus ouve aí depois o Samuel. Né? Tudo que o Samuel ora, o Senhor ouve também. Então, interessante também esses significados, né, em hebraico da palavra Hana. E o nome da minha filha é Luana. Luana significa filha da luz. E aí a gente pode concluir também filha da graça, né? Amém. Então, os nomes também dizem muito, né, sobre a pessoa. E depois que a gente começou também a estudar muito com o apóstolo, a gente aprendeu também esse cuidado, né, de escolher o nome das pessoas, de escolher o nome das crianças. Então, as crianças que nasceram agora lá na Cefa, o Alisson foi solicitado pelos pais a estudar o nome para escolherem também e ser uma criança abençoada. Então, a gente pode também estar fazendo isso, né? Então, a gente observa também aqui, né, com a Ana, que ela é uma mulher de oração. É uma mulher que se prostrou ali, não teve vergonha de estar na presença do Senhor, de se lançar aos pés do Senhor. E é nesse lugar que a gente precisa se lançar. Quando a gente está com algum problema, com alguma dificuldade. Enfim, às vezes as pessoas procuram outras mulheres que às vezes não têm, né, o que oferecer, não têm um bom conselho. Então, a gente precisa buscar a presença do Senhor, colocar diante do Senhor nossas preocupações, nossos anseios, nossos desejos, como a Bispa Bia falou. Deixar na mão do Senhor a preocupação, a ansiedade, como a palavra de Deus fala. Nós precisamos entregar ao Senhor tudo, 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 tudo. E deixar o Senhor agir. Esperar com paciência no Senhor. E, novamente, foi o que eu fiz. Então, a Ana, ela foi uma referência para mim, porque eu também não podia ter filhos. Eu passei 2 anos
né? Alguns anos, na verdade, esperando o bebê e não vinha o bebê. E aí eu comecei também a clamar, assim como a Ana. Não fui, né, diante de pessoas. Só falava, claro, com meu marido, né? A gente tem que também conversar com o nosso marido. Mas onde eu clamei, onde eu chorei, né, foi aos pés do Senhor. E o Senhor viu o meu clamor. Então, a gente precisa se prostrar diante do Senhor. Então, eu falava, e eu orava assim, Senhor, eu queria ter um filho, mas que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. O meu desejo é esse, mas que seja feita a Tua vontade. E depois dessas orações, e aí vieram alguns... a gente fez vigílias, né, na igreja, e aí uma mulher foi usada, falou, né, o Senhor falou através da vida dela, disse assim, eu sou Deus, eu vou te dar vida. Mas a gente precisa provar também as profecias, e aí eu fiquei, né, não, vamos esperar, vou aguardar, provar essa profecia e tal. E aí a gente veio para São Paulo, e a Renata, ela era líder da dança. Ela orou, falou assim, eu posso orar no seu útero, no momento de oração? Ela orou no meu útero. E em seguida, outra vez que a gente veio novamente para São Paulo, em momento de oração, eu, a pastora Raquel e a Yolanda. Acho que a Yolanda também estava. A Yolanda estava, na verdade. E aí ela perguntou, posso orar no seu útero? Falei, pode. E ela orou. E a última mensagem que o Senhor mandou foi através do pastor, do apóstolo Jean. Ele chegou em Maracanã, falou, eu vejo muitas crianças. E ele falou, não sei se é biológico ou se é espiritual. E em seguida, eu engravidei, uma outra irmã engravidou. Que lindo, glória a Deus. Eu orava com essa outra irmã, porque eu tinha o desejo de ter um bebê e ela também. Só que a questão dela é que ela tinha medo de engravidar. Porque a mãe dela, ela tinha um problema, quando engravidava, tinha um problema muito sério, poderia morrer ou a mãe ou a criança. Então, ela tinha medo de engravidar, e aí eu engravidei, e logo em seguida ela engravidou. O bebê dela super saudável, ela também ficou bem, graças a Deus. É a Socorro, mandar um abraço para ela, para Socorro. Então, o Senhor, Ele nos ouve. Amém. Ele nos ouve. Ele ouve o nosso clamor quando nós somos fiéis também. Amém. A Ele. Quando estamos debaixo da vontade dEle, né? A palavra de Deus diz, Ele vai, sim, nos atender, mas tem que estar debaixo da vontade dEle também. Amém? Então, a gente precisa estar fiel, ser fiel como Ana, clamar ao Senhor. Amém? E outro ponto que a gente pode ver aqui, ela era fiel ao Senhor, como eu falei. O estar com o Senhor não é só na alegria, é na alegria e na tristeza, como se fosse um casamento. Né? A gente pensa assim, o Alisson falou sobre isso um dia desse. As pessoas querem estar na presença do Senhor só no momento de alegria, de bênção. Ah, tá tudo bem, então eu vou para a igreja. E aí, quando chega o momento de tristeza, ah, não, hoje eu não vou para a igreja porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a gente não pode. A Ana não fez isso. Mesmo ela não tendo bebê, ela ia com o marido dela. E ainda mais, ela ouvia a Penina, né? Buzinando no ouvido dela, eu tenho filho, você não tem. Então, falando e, sabe, chamando, fazendo ela ficar com muita raiva, com certeza, que aqui diz que ela nem comia. Terrível essa rival aí, né? Ficava com muita raiva, que ela nem conseguia comer. Então, aqui a gente lê, então Ana se levantou depois que comeram. Ela não comeu, eles comeram, mas ela não comia, porque ela tinha muita raiva, ela estava com muita raiva. Angústia. Né? E aí, depois desse momento, né, aqui ela ia orar. Ela estava triste, ela estava com raiva, ela não tinha se alimentado, mas ela ia, né? Ela fazia a melhor escolha, né? Ela foi para os pés do Senhor. Então, a gente precisa aprender isso. Que mesmo, principalmente no momento de dificuldade, a gente precisa buscar o Senhor. E a igreja... buscar alguém que vai realmente te dar um conselho verdadeiro, um conselho da palavra do Senhor, porque os conselhos que não tem na palavra do Senhor não são conselhos bons, isso eu tenho certeza. Então, a gente precisa buscar, assim como Ana, estar na presença do Senhor, ser uma mulher também
dedicada, ser uma mulher simples, uma mulher também que não revida, que a gente observa que aqui ela não mostra aqui que ela revidou Penina, né? Não, ela foi e colocou diante do Senhor. Senhor, é isso aqui. E tem testemunhos também de mulheres assim. Uma irmã lá da igreja falou que levantaram-se contra ela e o Senhor defendeu. Então, é o Senhor que nos defende. É o Senhor que nos ajuda. Amém? Então, se alguém está também, assim como Penina, né, está, sabe, se aborrecendo, deixando você chateada, coloca diante do Senhor, ora por essa pessoa. E o Senhor, ele vai agir, ele vai trazer. Amém? A resposta. Amém. Coloquei alguns tópicos. Então, aqui falamos sobre, né, a Ana, ela escolheu um bom marido, Eucana. Ela tinha a fidelidade, ela era fiel ao Senhor na alegria, na tristeza. Ela orava ao Senhor, colocava diante do Senhor suas dificuldades. Uma mulher que cria no Senhor. Ela era perseguida por Penina. Por várias vezes ela foi perseguida por Penina. Mas ela não revidou. Né? A gente não pode revidar. O Senhor, né, que vai nos vingar de alguma forma, ou Ele vai transformar a vida daquela pessoa. A palavra de Deus diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Então, se alguém está te perseguindo, ore por essa pessoa. E o Senhor, com certeza, vai agir. Amém? Além da Penina também perseguir ela, a sociedade era também, né? Olhava ela com os olhos não muito bons. Por quê? Porque, na época, a esterilidade era algo muito ruim. Então, naquela cultura, a mulher... Normalmente, a mulher ela deveria ter filhos para ser uma mulher, né, bem vista na sociedade. Sim. E aqui a Ana ela vivia também com isso, com essa tristeza no coração dela, também pela sociedade achar que ela não era uma mulher boa, porque ela não tinha filhos. Mas ela ia com o marido dela, Siló, ela era uma mulher ali presente, uma mulher que orava. Então, o Senhor abençoa todos nós que buscamos ao Senhor, que somos fiéis a Ele. Um momento Ele vai honrar. Ele vai te honrar. Agora, você tem que ter paciência, você tem que orar, você tem que ser fiel. Amém? Amém. Temos que ser fiel ao Senhor. E uma coisa que combinou aqui com a paraxá também da semana é a questão do voto. Né? Ana, ela fez um voto ao Senhor. Então, a gente pode também fazer voto? Sim. Mas você precisa cumprir também. O voto é algo muito, 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 muito importante e você pode fazer um voto. O ideal é não fazer, né? Não faça, porque se você fizer, você tem que cumprir. Amém? Então, aqui a gente tem também essa relação com a paraxá da semana, falando sobre votos, a importância de fazer um voto e a importância de cumprir o voto, porque o Senhor, Ele é fiel. E nós temos que ser fiel também. Se a gente for fazer um voto com Ele, a gente tem que cumprir. Amém? Amém. Até porque o voto que ela fez não foi qualquer um. Gente, né? Difícil. Você entregar o seu filho, que você esperou tanto. Por uma vida inteira pedindo. E de repente, Deus te concede. E você fala, Senhor, ele vai ser teu, né? E dá para um homem criar o seu filho, que não conseguiu nem criar os filhos dele de acordo, direito. É um voto, assim, que não é para qualquer um, de verdade. É verdade. É tão lindo, mas Deus abriu a madre mesmo, que depois ela teve 5 filhos. Sim, né? 5 filhos. Honrou mesmo. Sim, sim. E aconteceu até comigo também, né? Que eu tive a Luana e em seguida tive a Pietra. Então, o Senhor também abriu foi. O Senhor abençoou também com a Pietra. Então, a gente observa aí que a vida da Ana ela é uma vida, né, cheia de testemunhos, cheia de coisas que a gente precisa aprender e focar, amém? Para a gente ser uma mulher abençoada. E eu gostaria de ler agora 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Que é um cântico, o cântico de Ana. Esse cântico, ele foi também uma inspiração até para Maria, né? Sim. Porque Maria também fez um cântico.
Então, é um cântico maravilhoso que está lá em 1 Samuel, capítulo 2. Eu gostaria de ler com vocês. Então, orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Amém? Amém. Então, Lindo mesmo. um cântico maravilhoso que Ana fez ao Senhor. E a gente observa que a Ana, ela conhece o Senhor. Ana conhece ao Senhor. Para ela fazer um cântico como esse, né, falando todas as características que o Senhor tem, ela conhece. Ela tinha intimidade com Ele, né? Então, a gente precisa ter essa intimidade com o Senhor. A gente precisa buscar, a gente precisa conhecer. E o Senhor, Ele vai ouvir o nosso clamor. Amém? A gente acha assim, mas o Senhor ouve todo mundo. Sim, o Senhor, Ele ouve nossas orações. Mas a nossa vida, ela precisa também ser consagrada ao Senhor. Amém? Ele ouve nosso clamor, sim, nossas orações. Mas quando você tem intimidade com o Senhor, quando você vive a palavra, você vai viver no centro da vontade dEle. E as suas orações vão ser de acordo com o que Ele tem para nós. Amém. Amém? Então, a gente vê aqui que a Ana, ela é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, uma mulher que foi, soube controlar suas emoções, porque passou por várias situações com a Penina, com a sociedade, com o seu marido. Imaginem, né? Uma mulher estéril, e naquela época era muito difícil, mas ela soube controlar as suas emoções ali entre as pessoas. E essa força, esse sofrimento que ela tinha sozinha, ela foi diante do Senhor e lançou nos pés dele. Amém. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Não ficar lançando nossas emoções, as raivas nas pessoas. Né? Às vezes a gente está assim, chateada com alguma coisa, a gente vai e machuca alguém ali com uma palavra, e machuca alguém ali. Não. Tudo que você tiver de ansiedade, de raiva ali, daquele momento, daquela situação que você está passando, joga nos pés do Senhor, lança, ore, clame ao Senhor, e Ele vai ouvir, Ele vai te ajudar, com certeza. Amém? Até ali com a autoridade, Eli, né? Ela teve problema até com ele, porque a julgou que ela estava bêbada. Sim. Né? E ela, a gente teve, às vezes, compartilhando sobre isso e fala, nos dias de hoje, é para levantar e falar, nunca mais falo com esse pastor, não volto nessa igreja, né? Sair chutando tudo. Verdade. Mas não, meu Senhor. Né? Ela falou, não estou embriagada. Né? Sim. Então, teve problema até com a autoridade dela. É verdade. Ali, né? E você pontuou aí, né, que ela foi uma mulher equilibrada, né, nas suas emoções, porque é difícil trazer um equilíbrio com uma pessoa te afrontando. Sim. Naquilo que era uma vergonha para ela na época, porque a mulher naquela época, se ela não gerasse, ela não prestava para nada. Sim. Né? Então, o papel da mulher
era gerar. Então, ela não gerava e tinha que aguentar o desaforo da outra. Ela teve esse da equilíbrio, rival, né, de aguentar aquilo tudo. Sim. Em Provérbios fala assim, confia no Senhor de todo o seu coração, né, de toda a sua alma, e não se apoie no seu entendimento, naquilo que você acha que sabe, mas no Senhor. Sim. Né? E foi o que ela fez. Né? Ela não se apoiou no amor que o marido tinha por ela, porque fala que ele amava mais a Ana, né? Ela poderia ter se aproveitado e se apoiado nisso e falado, não, então eu vou revidar porque ele me ama mais, eu vou revidar. Verdade, Não, mas verdade. ela não apoiou no entendimento ou naquilo que ela poderia fazer, mas confiou o coração dela. Era inteiro para o Senhor, né? Ela sabia aonde ela buscava. A Bíblia não relata que ela foi lá reclamar para o marido, olha, aquela lá está fazendo isso. ou então aquele ali, né? Não, Me chamou de bêbada. de forma alguma, né? Era tão... esse cântico dela, como você colocou, era tão... ela conhecia tanto Deus que ela servia, né? Ela sabia de tantas maravilhas que esse Deus era capaz de fazer, e isso ficou muito claro nesse cântico dela, que os olhos dela, a oração dela, a petição dela, ela sabia exatamente para quem entregar. E muitas vezes hoje a nossa dificuldade ao invés de recorrer para aquele que pode todas as coisas, a gente recorre, né, numa amiga que às vezes não dá um conselho, né, como você colocou, né, que não são de acordo com a palavra, numa internet que às vezes não vai te preencher aquilo que você necessita, porque eu costumo dizer que cada pedacinho do nosso ser, ele tem que ser ocupado pela presença de Deus, porque só a presença dele encaixa em todo o vazio do nosso ser e do nosso coração, né? E Ana entendeu isso. Não reclamou, não murmurou, né? E sabe uma coisa que me chama muita atenção? Quando você falou que ia falar de Ana, pastor, e todas as vezes que eu leio esse trecho, como você leu, tem um versículo aqui que eu quero abrir assim, um parênteses para falar para essas que não conseguem engravidar. Essas que ainda estão esperando no Senhor. No capítulo 6, porque às vezes vem muita acusação. No versículo 6, eu acho muito profundo quando coloca aqui, ó. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. O Senhor havia cerrado a madre. Foi o Senhor. Dá um nó na nossa cabeça. Né? Porque como um Deus que sabia do desejo do coração dela, sabia que a mulher naquela época era para gerar, ele já sabia que existia Samuel, né? Deus já sabia disso, que é o Deus da família, e fecha a madre. Né? É o Deus. Então, dá um nó. Aí, primeira coisa, você que de repente está aí e às vezes questiona isso, né? Por quê? Por quê? A pastora já falou isso, né? Por que eu não consigo? E aí o acusador vem. Primeira coisa, abre mão do direito de entender todas as coisas. Eu penso muito nisso. Abrir mão do direito de entender todas as coisas e continuar acreditando que nós servimos um Deus soberano, que Ele sabe todas as coisas. Tem hora que nós não vamos entender. E aí o acusador muitas vezes vem com situação assim, sabe por que ele fechou a madre de Ana? Porque ela estava em pecado. Não é assim? Sim. Não pode pensar assim, não consegue porque está em pecado. Ou então, porque é uma maldição hereditária. Né? Cerrou ali, é uma maldição hereditária. Ou então, é demônio. É o demônio que fez isso. E aqui não era nada disso. Não foi nem demônio, nem maldição hereditária, nem pecado. Então, você que às vezes o inimigo fica aí, sabe? Tá vendo? Você não consegue engravidar. Por que você não é mãe? Por que está demorando tanto? Você já fez tratamento, já procurou recursos humanos, já orou, já fez voto, igual a Ana fez. Confia e espera, porque não é pecado, aqui não foi pecado, não foi maldição hereditária, não é demônio, o Senhor. Sabe por quê? Dá um nó de a gente e querer entender o porquê. Muitas das vezes é entender. Ali eu creio que a hora que a Ana rasgou o coração, pastora, de uma tal forma que até o Eli achou que ela estava bêbada, eu acho que aquela hora foi um despojar tão grande dela, uma entrega tão grande, que ela falou assim, chega. Deu, não importa a Penina, não importa o que ele vai pensar que eu estou bêbada, não importa o meu marido, não importa, mas eu quero Deus. Então, eu creio que muitas das vezes é isso.
o dono da bênção é muito melhor do que as bênçãos. Com certeza. O dono da bênção é a prioridade. É a prioridade na nossa vida, para depois vir as bênçãos, não é isso? Depois Jesus não fala, buscar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. E Deus, você está aí, de repente, querendo tanto ser mãe. Deus não tem um filho para você, Deus tem o filho para você. Aqui não foi um filho que Deus quis dar para Ana, foi o filho. Foi especial, porque levantou Samuel ali, né? E ela entregou. Então, e muitas das vezes Deus está trabalhando em você para entender que primeiro é a bênção, para entender que, de repente, o momento ali ia se tornar algo que ela achava que ia ser da força dela, do jeito dela, né? E foi do jeito do Senhor. Então, assim, eu quero deixar esse recadinho para você que quer ser mãe. Não deixe o acusador vir falar que você está em pecado, que é maldição hereditária ou que é demônio. E não querer entender, não. Continue buscando ele. Continue buscando o dono da bênção, o dono do seu filho. Porque ele não vai te dar um filho, ele vai te dar o filho. Um Samuel vai colocar nos seus braços. Amém? Em nome de Jesus. E a palavra fala que ele é que esquadrinha corações, né? Eu amo esse versículo. O Senhor tem ministrado muito nisso, esse versículo no meu coração, que ele é um Deus que ele esquadrinha o coração. Ele conhece o nosso profundo, né? Sabe o momento certo de entregar a bênção. O momento certo, a hora certa, e se vai ser isso. Porque ainda que nós cremos, de repente Deus vai falar para você, não, o que eu tenho para você é outra coisa. Porque aqui fala, né? que ele fechou, né, pastor? Por isso que eu dá um nó na cabeça de muitos. Dá um nó. Né? Todas as vezes que eu leio, isso vem da minha mente. Até porque ele é o dono da vida, ele é o dono da família. É a soberania ele ama dele. A família, Soberania. Né? E por isso que a gente tem que abrir mão do direito de entender. Abrir mão do né? direito de entender todas as coisas. E não querer a bênção, mas querer o dono. Né? É isso. O dono de todas as coisas. Foi o que ela Até fez naquele momento. se... Eu penso que naquele momento ela falou assim, eu quero é Deus. Né? Foi de um jeito tão diferente que o outro lá achou que ela estava bêbada. Então foi uma entrega assim, né? Despojou mesmo ali. Ó, não importa mais nada. Ainda que eu tenha essa rival tormentando, como você falou. Tem um pastor que falou uma vez, eu nunca mais esqueci, pastor, que Penina é a personificação do próprio demônio. Né? Porque deveria ser terrível mesmo. Né? E até o marido era um homem de Deus, agradava todo o tempo, mas nem ele estava conseguindo entender. Né? Nem ele, com certeza que ele buscava uma resposta de Deus também. Era muito grande. Não é? E ele também, que passou despercebido, achando. Então, acho que ali era assim, ó, agora ela entendeu. Né? Agora ele entendeu que sou eu, a primeira, né, a prioridade ali, aquela entrega, né, a solitude que ela estava naquele momento, era ela e Deus. Quer nem saber se tinha outras pessoas ali, o Eli, Penina, marido, né, comida, né, não precisa de mais nada disso. Aí ele falou assim, agora ele entendeu. Então, por isso que eu falo que esse versículo é tão pertinente para nós. Sondou, né, pastor? Deus conhece o nosso coração, Deus sonda e conhece o nosso coração. Então, nesse momento que ele sondou e viu, não, ela entendeu que sou eu. Porque muitas vezes nós buscamos Deus com essa intensidade, mas para poder trazer a bênção que a gente quer. Não, é a bênção, é dono da bênção primeiro. Né? Então, muitas vezes você ainda não recebeu aquilo que você está esperando, a promessa que você está esperando, é porque simplesmente Deus conhece. Né? O dono da bênção, ele é o dono da bênção e continuar procurando em todos os momentos, como você falou, não é, pastor? Agora, porque tem gente que desiste, né? Além de ela esperar por muito tempo, ela não foi egoísta de saber, agora já recebi minha bênção. Agora é para mim, acabou. No cântico ela entregou. Né? E no cântico ela fala será disso. Será que nós teremos coragem, você que está aí nos ouvindo, será que você está orando por algo que Deus entregou e de repente você devolver para ele? Domina esse negócio como se fosse seu. E nós temos que entender que tudo é dele. Tudo é para ele e é por ele. Será que ele te entregou algo e hoje esse algo virou uma idolatria na sua vida? Né? O apóstolo fala tanto sobre isso. Né? Às vezes você está buscando tanto, desejando tanto, e de repente Deus te entregou, pronto, virou idolatria na sua vida. Deus então é melhor não nem entregar, esperar a pessoa entender isso. Que tem que devolver para ele. Deus sonda o coração e conhece. Sim. E às vezes o que Deus quer é não te perder.
É não te perder. Deus, às vezes, não te dá algo porque Ele não quer te perder. E ele não abre mão do lugar dele, né? O Não, espaço dele. não. É isso que você falou de Ele cada... ele não divide a glória Não, dele com ninguém. não, é pra ele. Então, às vezes, ele não te entregou ainda porque você não entendeu ou entregou e já ocupou o lugar que é só dele na sua Aí vida. aquilo aí eu não preciso mais, porque eu já tenho, né? Então, tá num momento difícil, deixa de ir. Ou então, recebo as bênçãos, deixa de ir também. Não, é com bênção ou sem bênção, é ele. Né? É ele todo que o tem que ser a tempo. prioridade. Então, de repente, você, né? Deus te entregou, você abriu mão. Você já não ora mais com a intensidade que você orava. Você já não ora mais com a entrega que você orava, né? Então, Deus sabe todas as coisas. Sabe. Deus sabe O todas as momento coisas. certo. Ele está pronto, a bênção, ele é o dono da bênção, ele é o dono da vida, ele abre madre, ele fecha madre. Soberano. Tudo, ele pode todas as coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender é abrir mão do direito de entender. E continuar não querer crendo. entender, E continuar confiando e e crendo. amando esse Deus acima de todas as coisas. Porque com ou sem a bênção, ele precisa ocupar todos os lugares. A gente da lembra nossa do louvor, vida. né? Ele fazendo ele é Deus, ele não fazendo, ele continua sendo Deus, né? Esse louvor. É maravilhoso Né? saber Todo que esse Deus tem o sim e o não para todas as coisas da Verdade. nossa vida. E aí a bispa leu esse versículo, eu lembrei também uma coisa que eu anotei aqui no meu celular também para falar, que quando eu engravidei da Luana foi no momento certo. Tá vendo? Porque quando a gente foi para Maracanã, a gente ficou muito tempo morando de aluguel, uma casinha pequenininha, sem nada praticamente. Então, se eu fosse ter um bebê ali naquele momento, ia ser muito difícil. De aluguel, indo para um canto, indo para o outro. E aí, quando eu estava na nossa casa, quando a gente estava na nossa casa própria, que a Luana chegou. Amém. Então, a gente, né, entende como é o agir de Deus. E Então, é uma casa aí a gente linda, já entende. né? Uma casa linda, ampla, um quintal, gente, que vocês não Uma chácara, é uma imaginam. chácara, Uma no chácara centro dentro da cidade. Lindo, lindo. Então, a gente entende que o Senhor fechou a madre. Sim. Assim como Sara, né? É, e às vezes dá um nó, Também. né? Dá um nó na cabeça. Sara. E muitas aí que estão nessa gente acredita expectativa, que foi nessa também. ansiedade, né? Nesse medo, nessa tristeza, angústia, vai gerando tudo isso, né? Aí cai naquela de que, não é para mim, né? Não, mas eu vou entender o porquê. Não entende? Confia no Senhor, continua crendo, continua perseverando, sabendo que esse amor dele está sobre a sua vida, não é? Verdade. Então, assim como Sara também teve essa dificuldade, Isabel, Sim. né? Isabel. Então, foram mulheres que achavam que não ia ter um bebê, mas que tiveram o bebê, como a bispa falou. Não é um bebê, Era o não é um filho, é A o Maria filho. também, né? né? A Maria creu, né? Sim, Isabel foi não era um filho, era o filho, Era né? o Todos filho. tinham um propósito Então, específico. Samuel, né, nasceu, veio de Ana, e foi um homem que, né, veio trazer a bênção para Israel. sim. Né, abençoou Israel, abençoou o rei Saul, né, então abençoou o rei Davi. Ai, que lindo. E Deus já Gente, tinha isso. eu acho Deus que já Ana, tinha isso. A Ana nunca passou na cabeça dela que um Nunca dia, imaginou. né, ela ia gerar um profeta Juiz, que ungir profeta, rei Davi, juiz, né? Olha né? que coisa linda. E assim, e isso tudo Deus já sabia na soberania dele, Né? né? Já sabia. Aí como que você vai entender, nossa, mas por que então fecha a madre da mãe? Pois né? é. Porque tem que cumprir essas etapas, tem que entender esse Deus, Todos né? nós. Justamente. Entender o propósito. A gente entende, né, quanto a Maria foi importante, né, na história de Israel. Tanto é que está, né, na palavra de Deus a história dela. Então, a gente já observa também que a palavra de Deus ela não é machista. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu Muito. tinha esse pensamento. Eu achava que a Bíblia era machista. Contrário, Deus sai em defesa das mulheres, né? Deus e Jesus sempre saem. Lendo as paraxás, teve uma paraxá que eu até preguei também para as mulheres, que falava sobre a questão do estupro. Então, já havia uma lei contra o estupro. O homem que estuprasse uma mulher, ele ia ser morto. Ou seja, já em defesa das mulheres. Defesa das mulheres. Então, a gente observa como o Senhor, né, ele ama também as mulheres. Porque tem a história de Ana, tem a história de Sara, tem a história de Esté. Então, tem várias mulheres na Bíblia que são mencionadas para mostrar o quanto nós somos valiosas. Quanto nós somos, né, podemos ser usadas por Deus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Então,
Já falamos, né, sobre a Ana, já falamos sobre como ela era uma mulher de Deus, como ela era uma mulher também que soube escolher o seu marido, uma mulher que derramou o seu clamor nos pés do Senhor, não nos pés de uma outra, qualquer pessoa. Então, a gente aprende muitas coisas com a Ana. E o Senhor a abençoou poderosamente com um homem abençoado, Samuel. Samuel que foi assim um marco, né, no povo de Israel. Além de Samuel, ela teve vários outros filhos, foi abençoada com vários outros filhos, assim como eu fui abençoada pela Pietra, com a Pietra, depois da Luana, tive a Pietra. Então, o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele faz além do que nós pensamos Aleluia. e imaginamos. Então, vamos creia que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Glória Deus. a Era essa Deus. palavra que eu queria deixar para a gente hoje. Glória a Pra gente Deus. E que refletir. palavra Para abençoada. nós e para todos que estão aí ouvindo, né? Quanta aplicação, né? Quanta que a gente tem para colocar em prática e entender que o Espírito foi ministrado, né? No nosso Amém. espírito. A Amém. palavra Obrigado, do Senhor pastor. se renova, né? Ela se renova a cada manhã. E como é bom nós ouvirmos a palavra e praticarmos ela, né? Aprender a praticar Sim. tudo aquilo que o Senhor tem ensinado, porque a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Nele não há mutação, nele não há variáveis, né? Ele é o mesmo. Ele não tem, hoje eu acordei de um jeito, amanhã eu estou outro, né? No Senhor, Ele não é bipolar. Não, Ele é maravilhoso. Ele é o mesmo todos os dias. E como é bom, né? Nós ouvirmos a palavra todos os dias, ainda que a gente fala, nossa, mas é Ana de novo. Não, mas ela nos ensina todos os... Se você for pegar para estudar a Bíblia, você não dá conta. Você vai morrer estudando sem saber quanto conteúdo, quanta coisa ela nos ensina a cada manhã. Né? E é assim, né? Aquelas sequências que o apóstolo sempre está falando. Aprender, guardar, praticar, para depois ensinar. Né? Então, obrigada, pastora, né, por mais esse conhecimento que você trouxe para as nossas vidas, pela sua disposição. Amém. Né? Gente, quem conheceu ela lá atrás, não sabe a timidez em pessoa que era. Né? E a gente vê esse processo dela estar né, se deslanchando nesse crescimento, e a gente vê esse empoderamento, essa ousadia, é muito lindo. Né? É muito lindo, né? Que o Senhor continue te abençoando, Amém. te capacitando, te trazendo essa ousadia, essa sabedoria que vem do alto, né? Para você tocar as vidas que estão lá, né? Que o Senhor te confiou. Né? Porque é lindo demais ver aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Né? E através da sua vida. Volte nas próximas férias. Com certeza. Né? Férias de fim de ano, volta aí. Com certeza. E nós vamos estar aqui, te aguardando com mais aquilo Até que porque Deus nós tem. vamos mais lá do que ela vem aqui. Então, você maio, tá, ano que vem, maio... Dá tempo de você voltar em dezembro, pastor, nas férias de Em janeiro. maio de do ano que dezembro. vem, nós vamos estar lá com Curados pela Graça Glória a novamente, em Deus. nome de Jesus. Amém. Né? É muito gostoso estar lá com aquelas mulheres. É corrido, mas é muito bom. Vamos estar até com aquelas tentar levar a mulheres. pastora Valéria com a gente. Amém. Ai, meu Glória a Deus. Tá Deus. quietinha tá aí. feito o convite, Tá pastora quietinha. Valéria. Em maio do ano que vai ser um vem, prazer. nós vamos para lá. Bora lá, pastora. Bora lá para você conhecer, né? Vamos ver, quem sabe nós vamos todo mundo, né? Então, Não, aí. quem sabe não. O Curados pela Graça vai. E nós estamos fazendo convida ela, convite. pastora, convida ela. Vamos lá, pastora Isso. Valéria. Tá vendo? Para não achar que é só Com nós que estamos certeza querendo você não vai carregar se ela. arrepender de Nós conhecer o Pará. fizemos, nós Amém, fizemos o tenho convite vontade para ela mesmo. dessa vez que nós fomos, mas foi muito em cima da hora, né, pastora? Isso, é. Não deu, mas em maio tem um chãozinho. Vamos programar. Agora a minha fala é pro Didi. Didi, libera a sua amada para ir com a gente ano que vem pro Pará. Vou mandar live pra ele. Nem se preocupa cortar, deixa só esse pedacinho. Ah, tá. Manda para ele lá, para ele liberar a amada para ir pro Pará. Pode deixar. Posso mandar um beijo? Pode, quando você quiser. Pode. Mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para as minhas princesas Luana e a Pietra, para minha sogra maravilhosa, Ai, que lindo. pastora Marilena, Mirlena, e para todos os irmãos da igreja. Que Deus abençoe cada um e proteja, amém? Amém. Amém. Para você que está aí ligadinha conosco, né? Um beijo no seu coração. Hoje nós
não tivemos tempo para falar quem está aí ligado, mas nós sabemos que tem pessoas que são figurinha, que estão toda sexta-feira conosco. As nossas aí, fãs. né? Então, continue nos assistindo, compartilhando, dando seu like aí na live, continue sendo uma conosco, porque nós temos a certeza que essa palavra tem alcançado. Porque antes de ser nossa fã, elas são fã da palavra. Exatamente, são fãs de Jesus, né? Então, ainda não tem uma cadeirinha não, mas ele está sentadinho aqui do nosso lado, ouvindo tudo que nós estamos falando e colocando, né? E eu tenho certeza que abrindo aquele sorrisão que só Jesus sabe dar, falar, lá, minhas filhas compartilhando a verdade da minha palavra, né? Não tem outro assunto, gente, para falar sério. Para mim, não existe outro assunto e nem nada melhor do que falar desse Deus maravilhoso que tem feito coisas lindas na nossa vida. Amém. Pastora, você ora, né? Você ora e depois nós vamos orar. Pastora Valéria quer dar algum recadinho? Quer falar alguma coisa? Não, tranquilo, só. Hoje você está quietinha aí, Estou só ouvindo. Hoje eu estou como ouvinte. Só sendo aqui. ministrada hoje, pastora? Bênção pura, né? É só dizer para os irmãos, as irmãs, estejam realmente compartilhando essa live com outras pessoas. Muitas pessoas novas têm vindo, né? Através das programações, dos programas. Então, vamos espalhar essa semente que é a palavra de Deus. E hoje, com certeza, germinou essa sementinha dentro do seu coração para você colocar a sua fé em ação, sua fé em prática, porque o Senhor ainda continua fazendo milagres. Aleluia. Verdade. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por este momento, Pai. Com a Tua palavra, com essas mulheres, Senhor, de Deus, que o Senhor capacita, Senhor, que o Senhor usa, Pai, poderosamente. Muito obrigada, Senhor. E que essa semente, Senhor, venha assim, Pai, germinar, Senhor, muitos corações, venha alcançar muitas vidas. Amém, Senhor Deus, que muitas vidas venham ser transformadas, venham ser salvas, Senhor, libertas, Pai amado, porque a Tua palavra ela é poderosa, Senhor, para fazer infinitamente mais também do que nós pensamos. Então, Senhor Deus, age, Pai amado, através dessa mensagem, através desse vídeo, Senhor. Toca em corações, Senhor Deus amado, transforma mentes, Pai. Ó, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Pai, nós entregamos, Senhor Deus amado, essa palavra. Amém, e que ela venha, Senhor Deus amado, crescer, venha germinar, Senhor, em muitos corações, em muitas mulheres. Em nome do Senhor Jesus, abençoa poderosamente esse programa. Ó, Senhor, abençoa nosso apóstolo, nossa apóstola, Josi, Senhor. Amém. Porque, Senhor, através deles também nós estamos aqui. Então, Senhor, venha abençoar a família deles, venha abençoar todos os pastores, Senhor, da Igreja Cefa também, todas as pastoras, os seus familiares. É o que nós te pedimos, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Shalom, shalom, shalom. 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 Até a próxima. Toda sexta de manhã, vem com a gente despertar. Tem palavra, tem louvor, vem se alimentar. Com mulheres de Deus para te direcionar, apontar o caminho e se alegrar. Pois aqui na Cefa Rádio Web você ouve todo dia uma palavra que edifica a sua vida. Café, fé e pão de queijo, vem com a gente sorrir. As verdades da Escritura pra te edificar. Às 9 da manhã, já deixa avisado. Café, fé e pão de queijo. Programa abençoado. Ao Eterno damos glória, com temor no coração. Que Ele reine sobre tudo e seja nossa direção. Sintonize nessa hora, prepare o coração pra viver a palavra com revelação. Gratidão por você estar aqui.
as verdades da Escritura pra te edificar. Às 9 da manhã já deixa avisado, café, fé e pão de queijo. Programa abençoado. Ao Eterno damos glória, com temor no coração, que Ele reine sobre tudo e seja nossa direção. Sintonize nessa hora, prepare o coração pra viver a palavra com revelação. Gratidão por você estar